Se você opera o Short Triangle, tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. Eu acabei de realizar alguns backtests bem atualizados, testando diversos parâmetros que com certeza vão te trazer insights e clareza para essa operação. Bora lá? Bora lá então ver o que mostraram os backtests atualizados de opções de Bitcoin. Mas antes, para começo de conversa, caso você tenha chegado por aqui agora e ainda não me conheça, me chamo Carlos Cordeiro e fui o pioneiro aqui no Brasil a me especializar em opções de criptomoedas e opções de Bitcoin, obviamente. E se você quiser aproveitar e dar um passo além, entendendo como que a nossa metodologia pode ser aplicada de acordo com a sua realidade, no link aqui na descrição desse vídeo você pode aplicar para uma consultoria gratuita, ou comigo, ou com alguém da minha equipe. Vou pedir pro pessoal da produção deixar um QR Code aqui na tela também. E agora, bora ver o que mostraram esses backtests. Bom, a primeira variável que a gente vai testar aqui é o delta. O delta, ele é uma das gregas que ele tem dois aspectos. Ele mede a variação da opção em relação à variação do preço do ativo que a gente está operando, ou seja, quanto que uma variação do preço do Bitcoin influencia o preço das opções, e também ele tem um aspecto de probabilidade, qual que é a probabilidade de ganho das operações. O delta é uma variável que varia de 0 a 1, e a gente vai ver aqui as diferenças entre os deltas maiores, mais próximos de 1, ou os menores, mais próximos de 0. Mais especificamente, os deltas que eu testei aqui foram os deltas 20, 16 e 10, porque acima do delta 20 a gente não tem uma performance muito boa de relação risco-retorno. A gente até tem uma rentabilidade boa, mas quando a gente perde bastante. Por isso eu testei esses três parâmetros aqui. A taxa de vitória, a taxa de acerto do delta 20 foi de 75%, ou seja, de cada 100 operações a gente acerta 75. O delta 16, ele tem uma taxa de vitória ainda maior, 87,5%. E o delta 10, pasme, 100% das operações feitas nos últimos 2 anos deram lucro. Em que condições essas operações foram feitas? Com vencimento para daqui a 90 dias, ou seja, se eu vender hoje uma opção com vencimento para daqui a 3 meses, no delta 10, se eu tivesse feito isso, fazendo isso nos últimos 2 anos, 100% delas deram lucro. E mais um detalhe, isso vendendo 3 puts e 3 calls para cada Bitcoin. Então você tem lá 0.1 BTCs, você vendeu 0.3 puts e 0.3 calls. Nessas condições aqui assim, a gente teve 100% de vitória no delta 10 e uma taxa também alta nesses outros dois deltas aqui. E o retorno anual foi de 32,42% no delta 20, 38,49% no delta 16 e 28,54% no delta 10. Portanto, o delta 10 ele tem uma maior taxa de vitória, só que ele tem uma rentabilidade menor do que do delta 16. Isso tudo aqui considerando um sizing de 3, ou seja, vendendo 3 para cada um que você tem de colateral na corretora. Colocando essas duas variáveis aqui numa mesma perspectiva, no mesmo slide, e também adicionando o drawdown. E aí o drawdown presta muita atenção, especialmente no slide posterior que eu vou te mostrar logo na sequência. Fica aqui comigo. Aqui você está vendo o panorama geral, né? Então, taxa de vitória do delta 20, 75%. Retorno anual, 32%. Delta 16, taxa de vitória 87,5%. Retorno anual, 38%. E o delta 10, 100% de taxa de vitória e 28% de retorno anual. Ou seja, aqui eu ganho 100% das vezes, só que eu ganho um pouco menos. Aqui, algumas vezes eu ganho, outras eu perco. Como nas que eu ganho mais, ainda assim eu tenho um retorno maior do que no delta 10. Aqui a gente vê que o delta 20 ele já não está otimizado, né? Porque eu tenho um retorno menor e uma taxa de vitória menor. Então, daqui para cá, do 16 para baixo, parecem ser as posições mais vantajosas. E aqui a gente tem o máximo drawdown. Drawdown é o ponto que ele cai a partir de um pico, né? Então, no delta 20, veja que a gente tem um drawdown bem alto.
47,64%. No delta 16, 35,8% e no delta 10, 16%. Então, o delta 10 a gente já vê que é um delta mais conservador, mais alinhado com quem tem um perfil conservador. Dá um retorno interessante, uma taxa de vitória boa e um drawdown que é relativamente baixo, né? É claro que os parâmetros para investidores tradicionais, investidor de renda fixa, são completamente diferentes, mas sobre o drawdown, é muito importante que você entenda como funciona a curva de evolução do portfólio. Aqui você está vendo esse drawdown. É um drawdown aqui de 16%. Esse drawdown que a gente menciona aqui. Se a gente tivesse começado com uma determinada quantia de bitcoins, a gente ia vendo o nosso portfólio subir, 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 aí ele cai, só que ele recupera rápido em V. Então, esse drawdown não é apenas a intensidade, a amplitude desse drawdown que deve ser levado em consideração, mas sim a duração, quão prolongado foi ele. Então, dependendo do operacional que você tem, assim, a gente pode até ter um drawdown, só que ele é muito curtinho. Isso daqui, esse movimento em V, ele é típico de uma explosão de volatilidade, por exemplo. Você está vendendo opções, a volatilidade explode, aí o seu patrimônio, o saldo em tela, ele vai ficar mais baixo. Só que à medida que a volatilidade estabiliza, e ela sempre estabiliza, porque ela tem esse comportamento de sobe, cai, contanto que você mantenha os seus strikes protegidos, não deixe entrar muito no dinheiro, essa recuperação aqui ocorre de forma rápida, tá vendo? Então aqui nessa linha verde você tá vendo o seu portfólio em Bitcoin. Começa com uma determinada quantia, faz o strangle, aumenta, reduz, volta, aumenta, cai um pouquinho, aumenta, cai um pouquinho, aumenta, cai um pouquinho. Em alguns períodos a gente tem um comportamento de eletrocardiograma, né? Sobe, cai, mas o ponto é entender que no período de longo prazo, de 1, 2 anos, você está com uma quantidade maior de bitcoins do que nesse começo. Aqui a gente está testando esse período de janeiro de 24 a janeiro de 2026. E muita gente acaba se desesperando nesses períodos de drawdown. Imagina que você começou agora a operar. 2 dias depois, 3 dias depois, está com menos 16%. Se você está com essa perspectiva aqui, sem ter a visão do filme completo, aí você pode entrar em desespero, sair de uma operação no momento desnecessário, realizar um prejuízo desnecessário. Mas essa curva aqui eu acho interessante te apresentar para que você entenda como que é a jornada no longo prazo. A gente tem operações com alta probabilidade de ganho. Aqui essas 100% das operações foram vencedoras se você carregasse até o vencimento. Mas eventualmente algumas pessoas podem se desfazer das operações, ainda que no vencimento elas estejam em condições favoráveis, no momento de desespero. Então presta atenção como costuma ser o desempenho do short strangle. Aqui você tem o outro gráfico de evolução do portfólio aqui para o delta 16. Aqui a gente tem um drawdown maior, como a gente vê aqui, só que, repito, além da amplitude aqui para baixo, a gente deve levar em consideração a duração, principalmente o comportamento de longo prazo. Se lá adiante a gente espera estar com uma quantidade superior de Bitcoin e a gente tem um perfil para passar por essa jornada aqui, tanto o delta 16 quanto o delta 10 são opções válidas. Você vê esse comportamento aqui do delta 10 e do delta 16 com uma trajetória muito parecida. A grande diferença é a amplitude do drawdown. Então, isso depende também muito do seu perfil de risco, quanto que você suporta. Agora, vamos ver a variável vencimento, já que a gente já acabou de tratar do delta. Vamos ver a diferença entre os vencimentos mais curtos, os vencimentos mais distantes e também falar de sizing, o tamanho das posições, a diferença entre os maiores e os menores. Lembrando que até agora a gente viu o vencimento de 90 dias e com o sizing de 3:1, venda de 3 puts e 3 calls para cada Bitcoin que você tem na conta. Tem 10 Bitcoins, vende 30 puts, venda 30 calls e assim por diante, tá legal? Agora, eu vou comparar aqui o vencimento de 14 dias. A gente também tem amplos backtests que mostram um bom desempenho do vencimento de 45 dias. Como isso aqui já está amplamente documentado, não vou fazer um registro adicional. E agora eu vou me concentrar no delta 16. Bom, delta 16
Venda de short strangle para daqui a 14 dias, 2 semanas, taxa de vitória de 82,35%. Isso aqui num sizing de 1:1, ou seja, nesse caso aqui eu estou vendendo uma put e uma call para cada Bitcoin que eu estou deixando de garantia. Tenho 0,01 BTC, estou vendendo 0,01 put, 0,01 ponto call, ok? Mantendo essa proporção. E também aqui a gente tem o backtest de 2:2. Nesse vencimento aqui de 14 dias para baixo, 14, 10, uma semana, o sizing 3:1 não deu performance boa, tá legal? Então, quando você está com um vencimento mais curto, você precisa operar menor. Por quê? Porque quando uma operação entra muito no dinheiro, a perda ela acaba sendo muito grande. Ainda que a taxa de vitória seja alta, quando ocorre uma perda num vencimento curto, essa perda pode ser muito grande. E aqui a gente não está falando, por enquanto, do cenário de rolagem, tá legal? E presta atenção no detalhe. Apesar de ter uma alta taxa de vitória, essas operações aqui têm um baixo retorno anual. Por quê? Exatamente, porque na maior parte das vezes a gente ganha, porém, quando perde, a perda ela é muito grande, tá legal? Porque uma operação mais perto do vencimento, quando ela entra no dinheiro, o prejuízo dela é muito grande, beleza? Exatamente por isso que a gente já tem por padrão fazer a rolagem com antecipação para não deixar as operações muito perto do vencimento, porque a gente ganha mais com o Theta, só que a gente está muito mais exposto ao risco gama, que são outros tópicos que tem aqui explorados mais profundamente em outros vídeos do canal. Aqui a gente está vendo um cenário sem rolagem, ou seja, a gente monta esse strangle no Delta 16 para daqui a 14 dias e deixa até o vencimento. Você viu que isso aqui não é bom, porque apesar de ter uma boa taxa de vitória, tem um retorno anual negativo, ou seja, uma operação que dá prejuízo. Agora, quando a gente faz a rolagem, aí sim, essa fica uma operação lucrativa. A taxa de vitória permanece a mesma, só que o retorno anual ele aumenta, porque eu não realizo o prejuízo das operações que deram prejuízo. Aqui a gente tem um drawdown também, né, de 25 e 44,58%. E aqui, quando eu estou operando 2:1 com um vencimento mais curto, veja que eu posso ter tanto um prejuízo muito maior, mas eu também posso ter um lucro maior, contanto que eu faça a defesa das minhas posições. Eu não posso realizar o prejuízo das perdedoras, porque esse prejuízo come todo aquele meu lucro. E nessas condições aqui, a quantidade de operações que eu faço ao longo de um ano também é muito, muito grande. Naquele primeiro cenário que a gente colocou, 90 dias, veja, você faz apenas 4 operações por ano. Esse cenário aqui que a gente viu anteriormente, você faz uma operação, um strangle a cada 90 dias, a cada trimestre. Então, essa operação aqui, ela é muito mais tranquila, muito mais alinhada com quem tem um perfil conservador. Se você é ultra conservador, pode fazer, por exemplo, um strangle. Obviamente, isso aqui não é recomendação de investimento, a gente tem que entender o seu perfil, etc e tal. Mas se você fizer um strangle para daqui a 90 dias no Delta 10, você vai fazer 4 operações no ano e vai potencialmente aumentar os seus bitcoins em 28% a cada ano. É claro que um backtest não é garantia que no futuro ele vai ter esse comportamento, mas te dá muito mais assertividade das operações que você pode fazer, tá legal? Então aqui, a gente, além desses resultados, a gente tem muito menos operações, já que é uma operação a cada 3 meses. E aqui é uma operação a cada 2 semanas, só que contando a rolagem, você tem que fazer um gerenciamento ativo. Praticamente todos os dias você tem que ficar ligado nas suas posições, porque eventualmente você vai ter que fazer a rolagem para defender uma posição perdedora. E você não pode colocar um tamanho, um size muito grande, porque aí você está sujeito a uma perda muito grande também e vai ficar com a margem comprometida e difícil de fazer rolagem, tá certo? No entanto, caso você tenha esse perfil mais arrojado, você consegue estar exposto a uma lucratividade que as outras estratégias
não vão te dar também. Em resumo, deltas menores têm uma maior taxa de vitória. Delta 16 para baixo, a gente tem excelentes taxas de vitórias. Delta 10, 100% de vitória nos últimos 2 anos com vencimento de 90 dias. Vencimentos mais distantes. Nesse backtest aqui, eu coloquei de 90 dias, mas a gente também tem outros backtests que mostram que de 40 dias, 45 dias para frente, a gente já costuma ter um bom desempenho. Quando a gente vende o Strangle com vencimento mais distante, o strike da put e da call ficam mais distantes do preço do Bitcoin. Então o Bitcoin tem que fazer um movimento muito grande para testar, para violar uma das pontas. Então quanto maior o vencimento, mais tranquilo você tem de sustentar aquela posição, menos chance tem de entrar no dinheiro a sua put e a sua call. Portanto, maior a sua taxa de vitória. E o sizing maior, ele te dá um maior retorno, só que também te sujeita a um drawdown maior e te traz muito mais necessidade de defesa ativa das suas posições. E quando você combina um sizing maior, só que com um vencimento mais distante, aí você acaba tendo um equilíbrio. Como a gente viu aqui no começo, a gente tem esses retornos vendendo 3 para 1, só que nesse vencimento aqui, que tem um range de ganhos mais amplo. Para encerrar o vídeo, não se esqueça dessa curva de evolução do portfólio. Dependendo da forma que você opera, esse drawdown aqui, ele é muito curtinho, ele dura pouco tempo e muita gente acaba realizando prejuízo nesses momentos. Agora, se você entende exatamente o que você está fazendo e tem uma trajetória, tem uma jornada de longo prazo, você pode calibrar qual o melhor delta, qual o melhor vencimento, entre outros parâmetros da operação, para que você tenha condições de percorrer essa jornada, aumentando a sua quantidade de bitcoins, sem perder noite de sono, com paz, com tranquilidade, de acordo com o seu perfil de risco. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Deixa um comentário aqui que eu quero saber o seu feedback. E se você tem alguma outra estratégia, algum outro parâmetro, algo que você queira que eu submeta a backtests, deixa aqui no comentário que eu vou ler e de repente faço um backtest de acordo com aquilo que você sugerir. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima!